Oi, gente! E aí, como que vocês estão? Aqui é TT Clementino e hoje eu tô aqui no canal Desejo de Make porque a gente vai fazer uma maquiagem de festa, ó. Já tô super aqui na produção, o estúdio todo lindo. E essa make vai ser para uma festa assim, descontraída, balada, e a gente vai fazer ela colorida. Olha só, para fazer essa make a gente vai usar essa palete aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a 140 Color. Segura aqui para mim só um minutinho. TT. E olha só que tanto de cor que tem. Abre os compartimentos da palette, mostrando os produtos. E é tanta cor, gente, que eu fiquei até confusa. Fiquei tão confusa para fazer uma combinação legal que eu fiz uma enquete nos stories para vocês votarem em qual combinação de cores vocês preferem. Então fica até o final do vídeo para vocês verem o resultado final que vocês escolheram, hein? Olha que responsabilidade. E bora aprender! Letreiro, especial make para festa, maquiagem colorida. E, gente, lembrando que essa make faz parte de uma playlist muito legal que é só de make de festa. Então tem outros vídeos também para vocês assistirem, hein? Bom, já hidratei minha pele, eu usei o creme fluido anti-sinais. Ele dá um efeito lifting, assim, ótimo na pele, dá aquela esticadinha boa. E agora a gente vai pro primer. O primer, ele tem um efeito mate e é essencial para deixar a pele mais lisinha para aplicar a base. Então eu vou aplicando, dando mais atenção, principalmente nas áreas que mais me incomodam no meu rosto. Espalhe o primer na testa, bochecha e queixo. Vamos então para a pele. Eu vou usar hoje a base Cushion, que é a mais indicada para festa, porque ela é uma base de alta cobertura. E além disso, ela é super resistente ao suor, a calor. A gente não pode esquecer de passar nos cantinhos do rosto. A base Beauty Cushion cobre as imperfeições da pele, homogeneizando o rosto. Então, enquanto você está aí me assistindo aplicando a base, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E o que faz essa base também ser super prática é que ela já vem com a esponjinha e o efeito que ela dá é mate. E é impressionante que com uma camadinha a base já deu uma super cobertura o suficiente para a pele ficar bem uniforme. Eu sempre gosto de descer também com a base para a região do pescoço, porque evita que você fique com aquele efeito de máscara, sabe? E para dar um acabamento final na pele, eu vou vir com a esponjinha e vou dando umas batidinhas. Tira o excesso de produto com batidinhas. Agora vamos para o corretivo, que eu vou usar o Color Adapt. E ele, além de alta cobertura, ele tem longa duração, que também é ótimo para festa. Então eu começo aplicando ele aqui abaixo dos olhos, faço um formato triangular, seguindo um pouquinho aqui para a linha do cabelo. Com o pincel, aplica corretivo abaixo dos olhos. E também gosto de dar acabamento no corretivo com a esponjinha. Isso faz o corretivo se juntar mais com a base e ficar mais uniforme. Espalha dando batidinhas com a esponjinha. Vocês devem estar se perguntando por que eu ainda não corrigi a minha pálpebra, gente. Eu tenho esse costume de fazer só na hora de fazer o olho mesmo, de corrigir ela, deixar ela toda certinha na hora de fazer o olho. Agora vamos selar a pele com o pó compacto. Nessa parte abaixo dos olhos, eu gosto de aplicar com a esponjinha, porque normalmente é a região que mais escorre. Então a gente vai com a esponjinha porque ela vai fixar mais o produto do que um pincel. Aplica a esponjinha com o pó abaixo dos olhos. E no restante do rosto, eu venho com um pincel bem fofinho e vou aplicando o pó e espalhando ao mesmo tempo. O pincel utilizado tem cerdas grossas e macias. Eu acho o pó essencial, principalmente em make de festa, porque ele ajuda a fixar bem mais a maquiagem, a não escorrer a maquiagem, faz durar bem mais. E agora a gente vai fazer o contorno e eu vou usar esse pincel aqui que eu achei muito legal, que ele tem um formato super anatômico para encaixar bem no rosto aqui, aonde a gente vai caprichar mais no contorno. Eu começo fazendo o contorno desde a linha do cabelo, então se você tem dificuldade de encontrar um lugar mais fundo do seu rosto, você pode se olhar no espelho e fazer um biquinho, que esse lugarzinho mais fundo vai aparecer para você. Aplica contorno na bochecha com o pincel chanfrado de cerdas grossas. Para o contorno, gente, é ideal você sempre parar 2 dedos antes da boca, para não juntar e fazer uma linha muito contínua aqui e ficar parecendo um ventríloco, que não é isso que a gente quer ficar bonita. Então, para sempre 2 dedinhos antes da boca. E agora com o pincel um pouco mais fofinho, eu vou dar uma esfumadinha no contorno para ele não ficar marcado. Porque a ideia do contorno não é chamar mais atenção para o lugar, pelo contrário, é disfarçar e afinar o rosto. Então para esfumar você sempre vai fazer um movimento de ida e volta, um pouco mais circular. Esfuma o contorno.
Com esse mesmo pincel fofinho, a gente vai passar um pouquinho do contorno aqui nas têmporas e vai criando uma estrutura no rosto para ele não ficar todo chapadão. Então a gente vai criando esse efeito 3D que o contorno dá. Vou fazer aqui também na linha da testa e na base do meu rosto. Passa embaixo do queixo no contorno do maxilar. Para fazer o contorno do nariz, eu vou usar um pincel mais preciso e é sempre bom você se olhar bem retinho no espelho para você ver exatamente onde está o topinho do seu nariz. Faz o contorno do nariz com um pincel fino. Eu gosto também de fazer aqui na base do nariz, dar um leve sombreado nessa base do nariz, porque isso vai dar a sensação do nariz mais arrebitadinho. Agora, minha parte preferida da make, que é iluminador. Aproveitando que é festa, a gente já pode dar uma leve exageradinha no iluminador, né? Então, vou aplicar aqui no ossinho zigomático. Delicadamente desenha a sobrancelha com a solução. Rosto. Também aplico no arco do cupido e com o restinho que tá no pincel, um pouquinho aqui no queixo e acima aqui das sobrancelhas. Agora, com um pincel um pouquinho mais preciso, eu vou fazer aqui na pontinha do nariz e nesse topinho, mas sem juntar. Esse vãozinho aqui a gente vai deixar sem nada, como se fosse uma exclamação. Olha só, já preenchi uma sobrancelha aqui para vocês verem a diferença que faz preencher uma sobrancelha. Então hoje eu vou usar a solução para preencher aqui e eu gosto de ir aplicando com bastante calma, bem devagarzinho e exatamente onde estão os pelinhos, pra gente só cobrir as falhas e não ficar uma sobrancelha muito exagerada. O lugar que eu gosto mais de caprichar é sempre no finalzinho da sobrancelha, que é esse finalzinho que é a caldinha da sobrancelha e o arqueado, e aqui no começo eu sempre venho com a mão mais levinha. E uma coisa que eu acho essencial sempre nas sobrancelhas é pentear os pelinhos. Então eu vou usar aqui o gel fixador e vou pentear eles na diagonal, que é a direção que normalmente eles nascem mesmo. Penteia a sobrancelha com a escovinha. E olha só, gente, eu esperei até agora, resolvi fazer a pele primeiro, para dar tempo de vocês votarem ainda mais na enquete. E ganhou de lavada o rosa com berinjela. Então a gente já vai caprichar nesse olho e começar agora. Agora sim, a gente vai uniformizar a pálpebra toda. E eu gosto de usar o corretivo, gente, porque além dele deixar o aspecto todo uniforme, ele vai fixar muito bem a sombra também. Vou começar a uniformizar toda a minha pálpebra, desde a pálpebra móvel, subindo aqui até a base da minha sobrancelha. Aplica o corretivo na pálpebra móvel. E agora, com um pincel um pouquinho mais preciso, eu venho aqui bem na basezinha da minha sobrancelha. Isso, além de deixar ela mais certinha, vai também terminar de uniformizar tudinho. Passa corretivo desenhando o contorno abaixo da sobrancelha. Então a gente vai começar a base do nosso olho com um esfumado, com um tom um pouquinho mais neutro, mas ainda assim puxado para o rosé. Então eu venho com o pincel de esfumar e o primeiro lugar que eu aplico o pincel é o lugar que a sombra fica mais forte. Então eu costumo começar do cantinho externo para o canto interno. Então eu vou vir aqui nessa pontinha e com o movimento de ida e volta eu vou começar a criar uma profundidade no meu olhar. Aplique e esfuma a sombra no côncavo. E toda sombra eu sempre prefiro ir colocando camadas, vai aos pouquinhos e esfumando com o movimento de ida e volta. Agora a gente vai aplicar o tom rosinha, que foi o escolhido por vocês. Eu vou vir com um pincel um pouquinho mais preciso e vou aplicando ele em toda a minha pálpebra móvel. E com o pincel de esfumar, eu vou esfumar entre esses dois tons, para não ficar nenhum tipo de marcação. As sombras aplicadas têm efeito degradê. E agora, com um tom de rosa um pouquinho mais vivo, a gente vai aplicar aqui só no cantinho externo, com batidinhas também. Depois, para tirar a marcação, a gente vem esfumando esse tom. Agora, com um pincel mais preciso, eu vou vir com um tom de berinjela e vou aplicar aqui. Vou aplicando na linha inferior dos meus cílios, caprichando mais no cantinho externo também e puxando esse tom um pouquinho aqui pra frente. Sempre com a mão leve e o movimento de ida e volta já esfumando esse tom no seu olho. E eu amei essa combinação que vocês escolheram, ficou muito linda. TT passa o tom berinjela rente aos cílios inferiores. O ideal é sempre ir criando camadas, igual eu falei, a gente vai colocando mais sombra à medida que a gente vai fazendo, que aí não tem um risco de você colocar muita sombra de uma vez e acabar errando. Então é melhor ir colocando bem aos pouquinhos e ir chegando no tom final que você quer. Aplica a sombra nos cílios inferiores no olho esquerdo.
Agora com um pincelzinho também de precisão, a gente vai criar um pontinho de luz nesse cantinho interno e também aqui abaixo do nosso arqueado da sobrancelha. E agora a gente vai fazer um delineado que é um pouquinho diferente. A gente vai fazer só o gatinho, então a gente vai realmente manter só nesse cantinho aqui. E para fazer isso, eu gosto de fazer bem nessa junção aqui da parte de cima com a parte de baixo do olho. A partir desse pontinho, a gente vai fazer uma linha guia, que é a linha do nosso gatinho. E ele que vai determinar o tamanho que o gatinho vai realmente ficar. E aí você que escolhe. Desenho traçado. E depois a gente vai juntar essa linha com a nossa pálpebra aqui, com essa linha dos cílios. Só que a gente não começa dessa pontinha para a pontinha não ficar grossa. A gente vem um pouquinho mais de baixo e puxa até o olho. E dá volume ao gatinho, preenchendo o contorno dele. Feito isso, a gente vai preencher o gatinho e dar o acabamento final. Cuidadosamente faz o contorno do gatinho no olho direito e repete o traçado com a caneta delineadora no canto externo do olho esquerdo. E agora, gente, vamos caprichar na máscara de cílios. E essa máscara aqui, que é a Explosion Effect, ela curva, dá volume e alonga. Então a gente vai passando várias camadinhas. Aplica a máscara desde a raiz dos cílios, que ganham volume. E a gente também vai aplicar a máscara de cílios nos cílios inferiores. Bem devagarzinho para não errar. E aí você passa quantas camadas você quiser. Passa a máscara nos cílios inferiores. E agora, para arrematar a maquiagem, eu vou usar um batom nude, porque eu não quero tirar o foco do olho. Então, a gente vai optar por um batom um pouquinho mais neutro. TT passa o batom ombre nude. E olha só que legal, esse batom tem um efeito ombre, mas por ele ser um tom mais nude, realmente não fica aquele ombre super forte, então fica uma coisa mais suave para chamar a atenção mais para os olhos mesmo. Posa mostrando a make. Gente, esse foi o resultado final. Eu amei a escolha de vocês. Achei que foi muito linda. As cores destacaram muito e combinaram uma com a outra, o que fica bem legal. E só pra finalizar, gente, eu acho essencial a gente passar o fixador de maquiagem, porque faz a maquiagem durar muito mais, principalmente por ser festa. Então a gente aplica o fixador. TT pressiona o jato no rosto. E tá pronta para durar a festa inteira. Eu vou deixar aqui no box de informação para vocês os links de todos os produtos que eu usei. Mas também vai numa loja de Boticário para experimentar, ver o que você gosta mais, ver a palete de perto, que ela tem cores lindas para vocês verem um tanto de opção legal. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário do que você achou. Um beijo bem grande e até a próxima. Desejos de make ou Boticário. Inscreva-se.